Dom Quixote do Flamingo, o mestre da crueldade e da liberdade corrompida. Você já se perguntou como a dor molda a alma de alguém? Como uma ferida profunda pode transformar um ser humano em um manipulador implacável, um vilão que não conhece limites para alcançar o que deseja? Dom Quixote do Flamingo, conhecido como o Joker do submundo de One Piece, não é apenas um antagonista de força e carisma, ele é a personificação da escuridão que surge quando o abandono e a traição se enraizam na infância de uma forma devastadora. Seu nascimento em uma família celestial parecia promissor, cercado de riqueza, prestígio e proteção, mas a realidade se mostrou brutalmente diferente. Quando ainda criança, ele e sua família foram arrancados de tudo que conheciam, jogados no desprezo do mundo comum, rejeitados e humilhados, e nesse momento, uma ferida profunda se abriu. Uma ferida que definiria não apenas sua personalidade, mas toda a sua trajetória futura. Pois ao experimentar o abandono absoluto, Doflamingo aprendeu cedo que o mundo não concede misericórdia, que confiança é um risco mortal e que fraqueza é sinônimo de derrota. É nesse solo árido de rejeição que ele cultivou seu poder, transformando o sofrimento em força, dor em estratégia e vulnerabilidade em controle. Cada ato de crueldade que ele comete não é mero capricho, é a expressão de uma filosofia sombria. Se ninguém pode protegê-lo, então ele deve dominar, controlar e subjugar, transformando cada relação em um tabuleiro de xadrez, onde aliados, inimigos e até estranhos são peças a serem movidas conforme sua vontade. Doflamingo não apenas busca poder físico, ele deseja a supremacia emocional e psicológica sobre todos ao seu redor, e cada manipulação que realiza reflete não apenas inteligência, mas também a cicatriz invisível de sua própria infância, uma ferida que o impulsiona e o define. Sua psicologia é complexa, pois combina carisma, violência e uma compreensão profunda da natureza humana, permitindo-lhe prever reações, explorar fraquezas e criar cenários em que todos dançam conforme sua música. E nesse contexto, observamos que o poder de Doflamingo não é apenas sobre força, mas sobre controle absoluto, sobre a habilidade de distorcer realidades e fazer com que outros se tornem instrumentos de sua própria ambição. E é nesse controle que ele encontra sentido, um sentido distorcido e sombrio, mas sentido ao fim e ao cabo, pois sem ele, o vazio que carrega seria insuportável. E assim cada ato cruel, cada mentira e cada manipulação são tentativas de preencher o abismo que carrega dentro de si. A filosofia que permeia sua existência nos força a refletir sobre os limites da liberdade, pois Doflamingo despreza regras e restrições, mas impõe as suas próprias de forma absoluta, mostrando que liberdade sem ética e sem empatia se torna tirania, que o desejo de autonomia pode se transformar em devastação e que a ambição desmedida corrompe a própria noção do que é justo e correto. E é nesse dilema que encontramos a lição que a trajetória de Doflamingo nos ensina, pois ele nos mostra que poder sem equilíbrio moral não é libertação, mas prisão, e que a dor não enfrentada, se transformada em obsessão, pode conduzir alguém a se tornar mestre de horrores, manipulando e destruindo vidas enquanto busca preencher o vazio que nasceu em sua própria história. Mesmo em meio à sua crueldade, Doflamingo fascina, pois sua capacidade de planejar, de manipular e de impor sua vontade demonstra uma inteligência excepcional, mas também nos lembra que genialidade sem ética é arma de destruição, e que até mesmo os seres mais carismáticos podem carregar traumas tão profundos que sua visão de mundo se distorce de forma irreversível. Ele nos desafia a olhar para os aspectos mais sombrios da natureza humana, a refletir sobre como o abandono, a rejeição e a traição podem moldar não apenas caráter, mas destino, e nos obriga a encarar que nem todos os caminhos de superação levam à redenção. Alguns conduzem à tirania, à destruição e à perpetuação de dor alheia, como ele tão cruelmente demonstra. No fim, Doflamingo é mais do que um vilão de anime. Ele é um espelho sombrio do que acontece quando a liberdade, o poder e a dor se entrelaçam de forma desequilibrada,
quando a ambição se sobrepõe à empatia e quando a ferida que carregamos não é curada, mas instrumentalizada, e nos deixa uma lição inquietante, que dentro de cada indivíduo existe a capacidade de criar ou destruir, de amar ou manipular, e que a linha entre herói e vilão muitas vezes é traçada pelas escolhas que fazemos diante de nossas próprias cicatrizes. Olhar para Doflamingo é encarar o abismo da humanidade, compreender que até mesmo a maldade tem raízes profundas e complexas, e perceber que o aprendizado que ele nos oferece não está no que ele faz aos outros, mas no que sua trajetória revela sobre o que todos nós podemos nos tornar, se permitirmos que dor e ambição guiem nossas ações sem limites. Doflamingo nos ensina que a liberdade sem responsabilidade é um mito perigoso, que o poder sem consciência é destrutivo e que o trauma não enfrentado se transforma em força distorcida, capaz de devastar mundos, mas também que a compreensão do mal, da manipulação e da escuridão interior pode nos ensinar a reconhecer nossas próprias sombras, a questionar nossos desejos e a refletir sobre as consequências de nossas escolhas, pois a verdadeira lição de Dom Quixote do Flamingo não está em sua força ou crueldade, mas na reflexão que ele nos provoca sobre nós mesmos, sobre nossos limites, sobre como lidamos com dor e poder, e sobre como, muitas vezes, a escuridão que tememos nos ensinar mais sobre a vida do que qualquer luz. No final, contemplar Doflamingo é entender que o vilão não existe apenas para ser odiado, mas para ser compreendido, que o trauma não é apenas sofrimento, mas molde de personalidade, e que a ambição e o poder, se não guiados, podem transformar qualquer indivíduo em mestre da manipulação e destruição. E é essa combinação de dor, inteligência e vontade que faz de Dom Quixote do Flamingo uma figura inesquecível, perturbadora e paradoxalmente extremamente instrutiva, pois mesmo na escuridão mais absoluta, existe aprendizado, reflexão e lição de vida. Basta estarmos dispostos a encarar o abismo e aprender com ele.